receber a palavra de Deus, a instrumentalidade de um amigo muito querido, pastor Eusébio. Até o nome já é de historiador de igreja, né? Eusébio de Cesareia, grande historiador. Pastor Eusébio é pastor da Igreja Batista Rocha Eterna, lá em São Luís do Maranhão, na Igreja da Convenção Batista Brasileira. E eu conheci o pastor Eusébio nessas viagens que a gente faz para lá, dando curso dos professores da CEBI. E o pastor Eusébio e a esposa dele, irmã Ellen, são um dos mais assíduos frequentadores dos cursos da CEBI. Mas ele veio essa semana para fazer um curso de leitura funcional. Eu pensei, que coragem, vamos se deslocar lá de São Luís para fazer uma semana aqui para fazer um curso. E eu não podia deixar de aproveitar a oportunidade para que ele trouxesse a palavra de Deus a nós. Uma das coisas que todos os professores, quando vão a São Luís, comentam é exatamente como a vida desse homem inspira a nossa caminhada com Jesus. É um pecador, como todos nós somos pecadores, mas desses pecadores que fazem muita diferença na maneira de viver a vida com Deus, a maneira amável de viver a vida com Deus. E essa amabilidade dele impressiona não é só os professores que vão lá. Às vezes, conversando com um deputado lá, o Pavão, ele diz assim, e o Pavão convive com ele direto, o Pavão anda com ele para cima e para baixo. No lado do pastor Eusébio, coitado, dica, às vezes, né? Termina lá o curso, 1h da tarde no sábado, e tem aqueles programas de rádio que eu tenho que ir. Pastor Eusébio, bora, corre aí, pastor Eusébio. Ah, vai, pastor Eusébio, vai chegar meia-noite em casa. E o Pavão diz assim, eu gosto da companhia do pastor Eusébio. É um homem que a vida dele me faz bem, porque espelha na maneira de viver a vida cristã. Eu disse, não, eu quero lhe ouvir, eu quero receber a palavra de Deus na sua parte. Então, pastor, por favor, fique à vontade. O pastor vai ler o texto bíblico conosco. Eu quero convidar você a ficar em pé para que leiamos em reverência a palavra de Deus. Após a leitura, adoraremos ao Senhor e o pastor Eusébio orará e nos ministrará a palavra de Deus. Convido a abrir a Bíblia no Salmo 55. Salmo 55. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. Pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam. Temor e tremor me sobrevêm e o horror se apodera de mim. Então disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. Dia e noite giram as suas muralhas, e muros adentro campeia a perversidade e a malícia. Há destruição no meio dela, das suas praças não se apartam a opressão e o engano. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se eu fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia. Quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia? Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos, íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os assalte, e vivos desçam a cova, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei.
e ele ouvirá a minha voz. Livra minha alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá, ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma e não temem a Deus. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, corrompeu a sua aliança. A sua boca era macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em Ti. Amém. Soberano Deus, aqui estamos pela Tua vontade, pela Tua permissão. Aqui estamos, Senhor, porque o Senhor tem o controle de todas as coisas, inclusive das nossas vidas. Reconhecemos a Tua soberania sobre nós. E por isso, ó Deus, pedimos que nesta hora o Senhor possa nos dar o entendimento, a clareza da Tua palavra, sob a orientação direta, plena, real e verdadeira do Teu Espírito Santo sobre nós. Queremos, ó Deus, é o nosso desejo, que a Tua palavra alcance todos que adentraram este recinto, que todos sejam profundamente abençoados, que a Tua palavra encontre guarida em nossos corações, que a Tua palavra possa ser alojada em nossas vidas, para que ela produza fruto em nós. Pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito nos conduza, nos dê sabedoria, o discernimento, para que a Tua palavra seja conduzida de forma coerente, a fim de que ela mesma possa produzir um efeito positivo, um efeito confrontador no nosso coração, na nossa vida. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então é assim. Este é um dos salmos que eu gosto muito da palavra de Deus. Nós sabemos que todos os segmentos da sociedade passam por crise. Todos os segmentos da nossa sociedade vivem uma crise. Se olharmos para as nossas famílias, se olharmos para os nossos lares, nós encontramos crise. Crise nos lares, onde o homem perdeu praticamente a sua liderança. Crise na criação dos filhos, onde podemos ver filhos rebeldes, filhos desobedientes, filhos que não amam, que não respeitam os pais. Podemos olhar para a família e ver uma família destroçada, uma família sem um controle emocional, espiritual. Podemos olhar para as nossas igrejas e em muitas delas encontrarmos líderes fracassados, líderes sem nenhuma referência espiritual. São grandes e repetidos os escândalos que nos entristecem a cada dia. Há uma crise de liderança em todos os segmentos da nossa sociedade. E quando olhamos mais além, quando olhamos no âmbito nacional, no âmbito político, o nosso coração se entristece por demais. Não há um modelo, não há um perfil que nós podemos admirar, não há um perfil que nós podemos seguir.
Há uma crise estabelecida, há uma crise generalizada. Quando olhamos para a família e podemos ver muitos filhos envolvidos no mundo da droga, embrenhados no mundo da droga, e os pais completamente se sentindo estéreis diante daquela situação. Há uma crise estabelecida, há uma crise generalizada, e muitas vezes nos sentimos impotentes diante dessas situações. O que fazermos? Como recorrermos? Quais são realmente quais devem ser as nossas atitudes frente a essas situações, frente a essas situações conturbadas, frente a essas situações que merecem realmente toda a nossa atenção? Percebemos que realmente há um problema, há uma situação, há uma crise em todos os segmentos. Mas o importante de tudo isso é como devemos e como podemos lidar com a crise. Como podemos enfrentar a crise quando ela bate a nossa porta? Quando ela bate a nossa família? Quando muitas vezes nos tornamos reféns dessa crise? Quais são as maneiras, quais devem ser nossas atitudes, quais devem ser nossas estratégias, quais métodos devemos usar diante das crises? É aí, querido pastor Ayrton, que faz toda a diferença. Como reagimos, como nos comportamos. E esses problemas, eles chegam até nós também. Nós, na qualidade de filhos de Deus, nós, na qualidade de homens e mulheres aliançados com Deus, nós não estamos imunes, nós não estamos imunizados, nós não estamos numa redoma, nós não estamos separados dessas crises. Elas podem bater a nossa porta. Aliás, elas devem, ou ela deve estar batendo na porta de alguém. Como reagirmos à crise? E esse texto que lemos, um texto muito precioso, nós aprendemos, ou podemos ver com Davi, 3 atitudes que ele teve diante de uma situação extrema. 3 atitudes de Davi, 3 maneiras que ele se comportou. Quem era Davi? Muitos de nós conhecemos a história de Davi. Muitos de nós sabemos quem foi Davi. Davi foi um grande rei, um homem muito poderoso, um homem que não se curvava diante de nenhuma situação, um homem corajoso, um estadista de nome, um homem que as pessoas se curvavam diante dele, um homem que não conseguia alojar no coração medo, temor, receio, um homem corajoso, um homem que tinha ao seu lado um exército mais bem treinado e que poderia enfrentar qualquer exército. Um homem que conquistou o maior número de terra, a maior quantidade de terras para o povo de Deus. Mas diante dessa situação vivenciada por Davi, diante dessa situação vivenciada por esse homem, ele se curva diante da crise. Ele se inclina diante dessa situação. Esse homem aparentemente poderoso, esse homem aparentemente irresistente, esse homem aparentemente cheio de coragem, diante da crise, quando a crise chega na sua porta, ele tem 3 atitudes. E a primeira atitude que eu quero destacar nesse texto é a atitude de fugir da crise. Os versículos de 1 a 6 nos dizem:
Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm e o horror se apodera de mim. Davi estava diante de uma crise estabelecida no coração. Alguns comentam que essa postura de Davi se deu quando o filho Absalão usurpou o trono do pai, usurpou o trono de Davi. Outros asseguram que essa crise se estabeleceu no coração de Davi quando o rei, seu conselheiro confidente, chamado Aitofel, realmente o traiu, ficou contra ele. Eu acredito, meu querido pastor Ayrton, que isso se deu diante de uma traição do seu mais íntimo conselheiro. Davi se sentiu completamente traído. Davi se sentiu completamente traído diante do seu conselheiro íntimo, daquele que realmente caminhava intimamente com ele. E a primeira postura de Davi, nesse contexto, quando olhamos para o versículo 6, ele disse: então disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. No versículo 7 ele diz: eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. A primeira postura de Davi diante da crise foi sumir, foi ir para longe, foi deixar para trás tudo que ele havia construído, todo o reino, todas as famílias, filhos, tudo que ele possuía. Ele foi tomado por esse sentimento de deixar para trás, de abandonar. Utopicamente, ele desejou ser um pássaro, uma pomba, para voar para longe, bem longe, fugindo dos problemas, fugindo daquela crise que havia se estabelecido no coração. Ele simplesmente ruiu diante daquele problema. Um grande homem se curva diante daquela situação. E olhando para essa postura de Davi, quantos de nós já pensamos assim? Quantos até mesmo tomaram atitudes parecidas como essa? Infelizmente, quando olhamos em jornais, em televisão, por exemplo, um pai que teve condição financeira, e ele ruiu diante de toda essa situação econômica difícil, e ele perdeu tudo, e aquele homem tirou a vida, e tirou a vida primeiro da esposa, dos filhos e depois dele. Quantas histórias nefastas de homens que abandonaram a família por conta de uma crise estabelecida na família. É para ponderarmos nessa atitude de Davi. É para analisarmos de que maneira nós temos enfrentado nossas crises, de que maneira nós temos reagido diante de situações até permitidas por Deus, até permitidas pelo Senhor como soberano das nossas vidas. Davi conhecia o Senhor. Eu acredito que nessa altura Davi já havia estabelecida uma aliança com Deus, mas por um momento ele se fragilizou. Por um momento ele perdeu o foco nesse sentido e ele se permitiu que essa crise dominasse o seu coração, ao ponto de uma maneira
utópica, um devaneio, ele sentiu vontade de ser um pássaro. Sentiu vontade de chutar o balde. Sentiu vontade de jogar a toalha e sair sem direção, sem rumo. Queridos irmãos, quantas vezes temos agido assim? Muitas vezes diante de uma situação, e na nossa vida nada acontece por acaso, na nossa vida nada acontece por acaso, Deus sempre tem um propósito, Deus sempre realmente permite algumas coisas na nossa vida exatamente para o nosso crescimento, para que nessa situação, nesse momento, possa fluir um cristão que realmente possa glorificar ao Senhor. Se dessemos a oportunidade aqui, talvez você teria uma história para contar, uma situação vivenciada, mas queremos dizer que Deus está no controle das nossas vidas. Deus está no controle da nossa vida, mesmo em meio às situações adversas, mesmo em meio às situações que fogem do nosso controle, mesmo em meio às situações quando nos sentimos impotentes. Deus tem um propósito. Deus deseja ser glorificado através das nossas vidas. A palavra de Deus nos diz que Davi, ele sentiu vontade de ser um pássaro. Ele queria voar para longe. Ele queria ir embora. Ele queria abandonar todas as coisas quando se estabeleceu no seu coração aquele problema. E um dos cursos que eu estive participando aqui, de autoconfrontação, nós ouvimos o testemunho de um aluno, e ele já é evangélico, ele sentiu o desejo de se matar, e ele já estava realmente para realizar aquilo, já estava à beira de um precipício, ele já estava para se lançar lá embaixo, um prédio de mais de 10 metros de altura, os problemas eram muitos, as dificuldades eram tremendas, mas naquele exato momento, ele ouviu a voz do Espírito Santo de Deus, e ele abdicou daquela intenção. Ele abriu mão daquele propósito, e ele glorificou o nome do Senhor em meio àquela situação. Queridos irmãos, a orientação que nós temos é que realmente nós precisamos, em toda e qualquer situação, nós precisamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Existe um livreto escrito pelo nosso querido pastor Ayrton sobre ansiedade. E esse livro abençoou muito o meu coração. E muitos aqui, eu creio que já leram esse livro e puderam ser edificados através da postura que ele teve em meio àquela situação difícil. Precisamos partir da premissa de que Deus está no controle da nossa vida. Precisamos partir da premissa de que Deus é soberano e que nada acontece na nossa vida. Tudo que acontece na nossa vida é pela permissão do Senhor. Que Ele está no controle da nossa vida. E que precisamos glorificá-lo em nome de Jesus. Segunda postura que nós encontramos nesse texto na vida do rei Davi é que em meio a essa situação, quando ele permitiu que o seu coração fosse tomado por essa problemática, a Bíblia diz que esse problema nos mostra que esse problema vivenciado por Davi se deu exatamente com uma pessoa amiga. A palavra de Deus nos diz no versículo 12, olha o que diz: com efeito,
não é inimigo que me afronta, se o fosse eu suportaria, nem é o que me odeia, quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Davi começa aqui no versículo 12, mostrando o perfil da pessoa que o havia praticamente traído. No versículo 13 ele diz: mas és tu, homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos, e íamos com a multidão à casa de Deus. Eles iam juntos. Será que era para a igreja batista? Eles iam juntos para a igreja. Eles estavam sempre juntos. Davi derramava o seu coração diante desse amigo. Eu nunca passei por isso de ser traído, mas eu acho que é algo terrível, é algo que pune, que machuca, é algo que fere, porque parte exatamente de alguém que você não espera, de alguém que realmente você não espera. E Davi então mostra o perfil dessa pessoa que o traiu, quando ele mostra no versículo 13: mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos, íamos com a multidão à casa de Deus. E no versículo 21 ele diz: a sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. A sua boca era mais macia que a manteiga. Eu não sei, eu nunca ouvi ninguém falar assim tão macio como a manteiga. Mas existem aquelas pessoas maviosas, sutis, aquelas pessoas que falam como os anjos. Você já ouviu anjo falar? Não. Nós podemos imaginar quando ele não está a serviço do Senhor de uma maneira irada. Mas Davi descreve para nós esse homem assim, aquele homem meio, aquele homem que depois de tudo isso ter acontecido, Davi ficou estupefado, admirado, escandalizado, porque ele não esperava isso. E ele estava tão cheio, seu coração estava tão dominado por essa situação, que ele orou. E ele orou pedindo para que Deus o matasse. Para que Deus o matasse. Davi faz uma oração. No versículo 9 ele diz: destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. E lá no versículo 15 ele diz: a morte os assalte e vivos desçam a cova, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Você já fez alguma vez uma oração para alguém morrer? Não, pastor, que é isso? Não, eu não. Eu jamais. Isso é coisa de Davi enlouquecido. Ele estava tão insano que fez essa oração. Não precisamos ser tão hipócritas. Eu conheci um missionário americano que uma vez ele me disse: pastor, às vezes eu estou tão agoniado que eu desejo agarrar no pescoço da minha mulher. Eu acho que a recíproca é verdadeira, né? Mas não agarrou. Só sentiu vontade. Sim, sentimos vontade. Lá em casa, quem sente vontade de agarrar no pescoço é a minha mulher. Não sou eu. Ela é uma santa. Eu tive o privilégio de conhecer uma irmã, uma ovelhinha, 90 anos.
chegou para a nossa igreja. Ela não sabia ler nem escrever, mas ela sabia mais versículos bíblicos memorizados do que eu. E conhecia muitos hinos do cantor cristão. Quando eu chegava lá para aquela visita pastoral, era ela que me confortava com as histórias. E uma dessas visitas ela me contou que descobriu que o esposo estava traindo. Quando ela me contou essa história, o marido já havia falecido há muitos anos. Será que porque traía? Cuidado. E aí, ela sabia onde a mulher passava para se encontrar com o marido. Crente, muito crente essa irmã. Muito crente, muito temente a Deus. E ela pegou um facão e se armou. Ela disse: eu vou matar essa outra. E pegou o facão e foi lá para a moita, um local meio deserto, um local ermo, e ali se posicionou porque ela sabia que a mulher ia passar ali. E quando ela estava ali preparada para atacar a mulher, ela ouviu uma voz dizendo: fulana, fulana, volta para casa e entrega todos os teus problemas nas minhas mãos. E ali, exatamente naquele momento, em meio àquela fúria, aquele desejo assassino, ela ouviu a voz do Espírito Santo de Deus e chorou. E confessou o pecado e se arrependeu diante do Senhor. Ela fez isso. Ela era uma mulher crente, já estava lançada com o Senhor, com o Espírito Santo, mas de repente veio, aflorou aquele sentimento que ainda está lá. E ela orou ali, e ela entregou aquele problema nas mãos. Ela voltou para casa. Por que ela obedeceu? Porque era ovelha de Jesus. Nós podemos até sentir vontade de matar, não fazemos porque somos ovelhas de Jesus. E até aquele momento, o Espírito de Deus está agindo na nossa vida. A Bíblia diz que Davi orou pedindo que Deus matasse aquela pessoa. Eu não sei se você já fez isso com sua esposa. Meu Deus, mata esse marido. Não, pastor, aqui não. Nesta igreja não. Isso é coisa do Maranhão. Para São Luís, Igreja Batista Rocha Terra. É para aqui. A palavra de Deus nos diz exatamente isso. Que diante das crises, diante dos problemas, quando eles tentam nos abater, quando eles batem a nossa porta, quando eles chegam diante de nós, quais atitudes precisamos tomar? Quais atitudes precisamos agir? E é aí que faz toda a diferença. É aí que mostra realmente o que reside dentro de nós. Nós cantamos agora: Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Lutero escreveu este hino em meio a muita tribulação, em meio a uma perseguição ferrenha. Ele escreveu: Castelo forte é o nosso Deus. E por último, a última atitude de Davi que podemos encontrar nesse texto: Davi cai na real. E ele sabe que tem um Deus que está com ele. Ele sabe que tem um Deus que é presente na vida dele. E você sabe o que ele diz no versículo 22? Confia o quê? Os teus cuidados ao Senhor, e Ele fará o quê? Te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Ele permite, obviamente, certas coisas.
mas nós precisamos transferi-las para Deus, para aquele que tem o controle de todas as coisas, para aquele que tem o controle das nossas vidas, para aquele que é soberano, para aquele que precisa ser glorificado, que deseja ser glorificado em meio aos turbilhões da nossa vida, em meio às vicissitudes da nossa vida. Entrega, se despoja diante de Deus, lança sobre Ele. Porque quando nós tomamos para nós mesmos, nós não temos essa capacidade de realmente permanecermos firmes. Precisamos confiar no Senhor. Primeira atitude de Davi, ele sente o desejo de fugir para longe. Uma atitude utópica. Queria ser uma pomba, um devaneio. Eu tive o privilégio de conhecer um casal de anciãos. E esse casal tinha um problema em casa. Uma filha já de 40 anos, muito problemática. E eles moravam num bairro muito caro, classe média alta. E ela dizia: papai, se nós nos mudarmos desta casa, todos os nossos problemas serão resolvidos. E os pais, no afã de verem aquele problema solucionado, venderam aquela casa super confortável e foram morar num bairro mais inferior. E passados alguns meses, encontrei com aquele casal e perguntei como é que estavam os problemas, e aquele senhor começou a chorar. Ele disse: os problemas continuam os mesmos. Muitas vezes, queridos, mudar de lugar não é a solução. Mudar de igreja não é a solução. Mudar de bairro não é a solução. Mudar de cidade não é a solução. Porque para onde formos, nós carregaremos os nossos problemas. Então fugir não é a solução. Precisamos resolvê-los com o Senhor. Segunda atitude de Davi, ele sentiu vontade de que Deus matasse aquela pessoa. Orou. Também não é essa atitude. Podemos até sentir vontade, mas essa atitude não glorificará o Senhor. E por último, nós devemos entregar todos os nossos problemas nas mãos do Senhor. Filipenses capítulo 4, versículos 4 a 8 dizem: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não andeis ansiosos. Em 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7 dizem: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. E diz mais: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Que Deus nos ajude em meio às situações da nossa vida. Que Deus nos ajude em meio àquelas situações que fogem do nosso controle, que às vezes nos sentimos impotentes para resolvê-las. Deus é soberano. Deus está no controle de tudo. E Ele deseja realmente, a cada dia, nos abençoar. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.